Viagem no tempo é um tema muito interessante que excita tanto pessoas comuns quanto proeminentes cientistas de todo o mundo. Se assumirmos que viagem no tempo existe, então torna-se ainda mais interessante, porque algumas pessoas afirmaram que eles conseguiram viajar no tempo para o futuro ou para o passado. Eles costumam contar eventos diferentes que irão ser experimentados pelos contemporâneos, bem como compartilhar detalhes de fatos históricos do passado. O que uma pessoa que veio de 2048 disse? Como é que um dos viajantes ficou preso no tempo? E por que deveríamos ter medo de uma erupção vulcânica? Oi, amigo! Hoje vamos falar sobre 9 viajantes do tempo e suas histórias. Vamos lá? Uma viajante do tempo do governo. Uma mulher chamada Mona disse que veio do ano 2100, em que o governo dos Estados Unidos a contratou para realizar uma viagem no tempo. Ela disse que já tinha visitado 2050 e 2080, mas no entanto não explicou por quê. Mona viveu em uma comunidade subterrânea onde, como ela disse, todos tomam conta uns dos outros e eles também não usam dinheiro. Mona disse que no futuro carros voadores serão utilizados apenas na Europa. Nos Estados Unidos, eles ainda dirigem carros convencionais a eletricidade solar. Ela não disse muito sobre o presidente dos Estados Unidos de 2100, apenas que ele tinha 65 anos e é muito gentil, embora ele não fosse o melhor presidente americano. Ele ainda resolveu a crise na Ásia e estabeleceu a paz na Terra. O viajante de 2365. Outro viajante misterioso revelou em uma entrevista que ele é um cidadão britânico que foi contratado pelo governo para viajar no tempo. Ele relatou que morava em uma cidade desconhecida por 6 dias em 2365. Ele foi transferido para o topo de um arranha-céu, de onde podia ver a cidade, bem como ver os transportes, aviões, ônibus e carros voadores. O homem também mencionou que no futuro as pessoas vão viver lado a lado com outros seres vivos na Terra. De acordo com o britânico, foi oferecido a ele 200 mil euros para esse trabalho, que ele naturalmente concordou. O britânico disse que o governo não sabe exatamente como o processo de viagem no tempo funciona, então estão no processo de transporte que pode ocorrer acidentes inesperados. A única coisa que as autoridades têm certeza é a própria possibilidade de fazer tais cruzamentos. Portanto, de acordo com o viajante do tempo, eles são conduzidos ativamente em uma base secreta. Alimentos de 2200. Outra história estranha de um homem chamado Davis que visitou o futuro, voltou e ainda trouxe comida de 2200. Ele disse que os alimentos serão consumidos como pílulas. É emitido para pessoas pelo governo a cada mês e permite-lhes viver mais de 200 anos. É uma pílula suficiente para fornecer ao corpo elementos necessários para uma semana inteira. De acordo com Davis, as pílulas são distribuídas de graça e isso diminuiu o problema urgente da fome e da poluição de plástico no planeta. Segundo ele, o tempo de viagem será tanto um serviço comercial como viagens de avião atualmente, mas apenas os mais ricos serão capazes de pagar. Ele disse que a máquina do tempo parece um círculo passando através do qual uma pessoa vai cair em outra dimensão. As pessoas também vão aprender a viver em outros planetas, como Marte. A pessoa, a partir do futuro, passou em um teste de polígrafo. Um jovem que alega ser um viajante do tempo disse que veio de outro planeta. Segundo ele, seu nome é James Oliver e ele veio de 6091. Apesar de saber que é fácil enganar o polígrafo se você responder de forma evasiva. Oliver conseguiu passar em todos os testes do detector de mentiras contando sua história. De acordo com ele, sua máquina do tempo quebrou e então ele ficou preso em 2018 e foi forçado a permanecer na Terra. James é um arqueólogo futurista que vai para diferentes períodos de tempo para estudá-los e recolher artefatos. Ele alega que a humanidade deve estar preparada para o maior desastre natural e deve prestar atenção ao Yellowstone Caldeira nos Estados Unidos. Ele afirma que a humanidade está à espera da erupção de um supervulcão. Só a boca é de 55 por 72 quilômetros de tamanho. O novo desastre não irá só destruir os Estados Unidos, mas também liberar uma enorme quantidade de cinzas na atmosfera. Isso irá provocar um enorme colapso do transporte e também irá gerar um longo inverno, pois a luz solar não será capaz de penetrar a cortina negra e densa. James diz que vai levar ao menos 5 anos para os efeitos da erupção desaparecerem. Durante todo esse tempo, os Estados Unidos serão um território estéril, onde será impossível cultivar.
James também disse que a Terra se tornará mais quente como resultado do aquecimento global e no futuro o mundo será governado por um governo unido, embora cada país será um líder e até mesmo um governo interno independente. Além disso, o viajante do tempo disse que no futuro dispositivos com inteligência artificial serão amplamente utilizados. Vamos ver se suas previsões se tornarão realidade ou se ele é um charlatão, que por sinal é o mais provável. Imagens de 6.000. Outra gravação postada no YouTube mostra uma conversa com um jovem cujo rosto é borrado e sua voz é deliberadamente distorcida. Ele fala sobre viagem no tempo, bem como seu conhecimento de tecnologias secretas. O homem diz que ele é parte de um grupo secreto que começou a se mover para o futuro na década de 90. Ele também falou sobre mudanças que ocorrerão na Terra no 6.000 e mostrou uma foto tirada supostamente no futuro. No entanto, deve-se notar que a foto é tão embaçada que provavelmente se assemelha a um desenho de uma criança em aquarela. O viajante explicou o borrado da foto é devido à distorção que ocorre quando se viaja no tempo. Fotos ficam distorcidas e também disse que no futuro o planeta será controlado por uma superinteligência artificial. Além disso, o viajante disse que no futuro as pessoas vão ser reduzidas em tamanho para resolver o problema da superpopulação do planeta. Finalmente, alguém salientou que a viagem no tempo vai se tornar comum até 2029. Uma mulher de 3.800 mostra uma foto do futuro. E vamos falar sobre outra foto do futuro. Um vídeo popular do YouTube nos mostra a história de uma menina que se apresenta como Bella. De acordo com ela teria vivido na Albânia e sabe sobre tecnologias secretas que permitem viajar no tempo. De acordo com Bella, um dia ela conheceu um físico bielorrusso chamado Alexander Kozlov. Ele conseguiu criar uma máquina do tempo. Bella disse que ele a mandou para 3.800, onde ela tirou uma foto do futuro. Bella explicou como o mecanismo de carro de Kozlov funcionava e que quando ela estava no futuro ela viu casas destruídas e equipamentos quebrados ao redor dela. Ela disse que no futuro as pessoas foram destruídas por máquinas com inteligência artificial como Skynet e ela ainda conseguiu reunir um deles. A foto do futuro mostra o queixo e lábios de uma menina que está na frente de alguns edifícios futuristas e luzes ao longe. Obviamente, a foto não é muito clara, o que sugere que Bella, como todos os outros, é uma charlatã. Um homem de 2118. Outro viajante do tempo disse que ele vivia em nosso tempo até que os agentes da CIA chegaram à sua casa e disseram que precisavam de sua ajuda para completar uma missão secreta. Um homem chamado Alexander Smith foi enviado 100 anos no futuro, depois ele acordou no hospital. O próprio homem diz: visitei 2118 como parte de uma missão secreta da CIA. Eu me pergunto por que ele contou tão rapidamente, já que era uma missão secreta. Até onde sei, essa foi a primeira vez que o tempo de viagem foi concluído com êxito. Fui enviado para o futuro e em seguida voltei para o passado, e tudo isso aconteceu em 1981. Smith decidiu compartilhar informações sobre a viagem do tempo com o mundo e que os governos de todos os estados sabem há muito tempo que é possível, mas escondem dos cidadãos porque têm medo que eles não serão capazes de suportar. Segundo ele, as máquinas de viagem já estão disponíveis no Reino Unido, Grécia e muitos outros países. Ele também disse que, no futuro, a humanidade vai trabalhar mais intimamente com robôs. Para mim, isso é mais provável que seja verdade do que outras histórias sobre a viagem no tempo. Um viajante encalhado. E finalmente uma história sobre um viajante do tempo do passado. Em 2003, o programador Dave Hill recebeu uma grande quantidade de mensagens que foram marcadas como spam, mas diferiam dos outros e-mails. O destinatário da mensagem era o certo Bob White, que afirmou ser um viajante do tempo preso em 2003. Em sua mensagem, Bob pediu aos destinatários para ajudar com a criação de um capacitor de formação temporal, um módulo dimensional com gerador e uma indução motor. Bob provavelmente precisava desse equipamento para construir uma máquina do tempo. Como se viu, não só Dave recebeu esse e-mail, mas muitas outras pessoas dos Estados Unidos. As pessoas que concordaram em ajudar Bob a encontrar itens necessários foram oferecidas uma recompensa de $5.000. Dave decidiu ajudar o viajante e, como podemos saber de algumas fontes, Dave até mandou Bob um pacote com um motor velho que poderia servir como gerador para a máquina do tempo. Dave acreditava plenamente que essa era uma farsa e que Bob iria responder de uma forma lúdica devolvendo o pacote.
Em vez disso, o viajante do tempo agradeceu Dave por fornecer o equipamento. Quando essa história começou a correr, foi revelado que Bob White era na verdade um certo Robert Todino, um menino de 20 anos de idade que, como se viu, queria ir para o futuro. Mas devido à confusão de fatos em diferentes fontes, era difícil determinar se Robert era um viajante do tempo ou apenas queria viajar para o futuro. Como o próprio Todino alegou, ele seriamente enviou vários milhões de e-mails, esperando que as pessoas o ajudassem. É difícil dizer quantos e-mails ele enviou, mas sua lista de destinatários de spam é definitivamente uma das mais incomuns e originais em toda a história da internet. Um homem de 2048 adverte de uma invasão alienígena. Um homem chamado Brian Johnson de Wyoming, Estados Unidos, disse que ele voltou do futuro para nos alertar sobre a invasão alienígena que vai acontecer no futuro próximo. O homem, no entanto, foi preso pela polícia do estado de Wyoming. Segundo a polícia, o homem foi preso no início de outubro de 2017 com uma forte intoxicação alcoólica. Johnson afirmou que ele conseguiu voltar para 2048 para alertar as pessoas sobre um ataque alienígena. Ele insistiu que todos os moradores da cidade devem deixar imediatamente suas casas e escapar, e também exigiu a oportunidade de falar com o prefeito da cidade e até mesmo o presidente. De acordo com John, ele conseguiu voltar com a ajuda dos mesmos alienígenas que o alcoolizaram e o colocaram em uma determinada plataforma, provavelmente uma máquina do tempo. Posteriormente, exames médicos e evidências de oficiais confirmaram que o homem estava incrivelmente bêbado e delirante, então não havia nada a temer. É isso aí, escreva nos comentários se você acha que é possível viajar no tempo ou não. Também dê o like nesse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para que você não perca um novo vídeo. Obrigada por assistir!